Ele não era, é federalista, mais ou menos. O Vargas, ele é uma figura que ele tem vários avanços sociais, mas veja bem. A ditadura, ela foi uma ditadura? Sim, mas tinha eleição, mas era indireta. Então, isso na hora de explicar e na narrativa, dificulta o trabalho do historiador. Porque, sei lá, por exemplo, a segregação racial. Tem segregação racial? Tem. Tem uma lei, tipo, as leis do Jim Crow lá dos Estados Unidos? Não. Então você fica nesse... É tudo muito sutil. Você tem que você tem que fazer a explicação que, às vezes, quando você tem que fazer um discurso mais rápido, uma síntese, dificulta, às vezes, na comunicação. E gera os problemas que a gente tem até hoje. Então, tem quem diga, como é que é a ditadura? Se tinha partidos políticos, tinha oposição. Mas era uma oposição até onde era permitido ser oposição. Para fundar a legenda MDB, eles contaram com a presença e ajuda de pessoas do Arena. Então, foi uma oposição fantoche, gente. Mas teve eleições com candidatos do MDB que se sabia que iam perder. Que eram candidatos que não iam ter apoio parlamentar, né? Um grande momento que o Costa e Silva assume, foi em 68, criou 67, vou ficar devendo, mas com o Costa e Silva assumindo já o aumento da repressão no governo dele, um deputado vai até o Congresso e fala que, olha só, esse regime é terrorista, esse regime é autoritário, é opositor, e ele convida as mulheres a não dançar mais com os militares durante o desfile de 7 de setembro, durante as celebrações. Aí pegou no... E aí os militares, quê? Não vai poder dançar mais com a gente? E aí, não teremos mulheres! E aí os caras, não, então a gente tem que caçar esse deputado. Porque ele tá falando as coisas que não pode fazer esse tipo de coisa, não. São alguns meses de processo, e aí em dezembro o Congresso decide que não, esse cara não vai ser cassado. No dia seguinte, o Congresso é fechado. E é eleito, e é elaborado o ato institucional número 5, que é o mais repressor do regime, e é onde coloca que os militares podem fazer praticamente acaba Foi ficando cada vez mais difícil ser opositor da ditadura sem ser revolucionário. Sem descumprir a lei. Foi ficando cada vez mais difícil durante o regime Castelo Branco. E os caras argumentavam de que, mas tem os terroristas. Teve um atentado no aeroporto de Guararapes, no Recife, que visava matar o Costa e Silva. O Costa e Silva era um presidenciável, ele era um ministro da guerra, se eu não me engano. E o Costa e Silva, ele ia estar nesse aeroporto, estourou uma bomba lá. Não sei que ele não foi para o aeroporto, ele fez o trajeto de carro e tudo mais, mas morreu gente. Um cara viu uma mala no aeroporto, ele foi para Chaves Perdidos, a bomba estourou lá e matou 2 pessoas. Então, a gente precisa da nossa revolução, a gente precisa combater esses terroristas que estão no governo. E quando se tem esse manifesto político, eu vou esquecer o nome desse deputado que fez a declaração, peço desculpas, mas quando ele dá essa manifestação de que, denuncia os crimes do regime e conclama as mulheres a não dançar com os militares, o governo diz que chega, esses caras estão falando demais. E aí o regime se endurece. É quando entra, acho que é em 12 de dezembro de 1968. 13. Era uma sexta-feira 13. Olha aí. É mesmo? Durou 10 anos essa bomba aí. O documento, o áudio da reunião do AI-5 é documento público. E lá os caras falam, estamos instituindo uma ditadura. Eles falam isso. Então se os caras estão dizendo que é, os caras estão dizendo que é, tu vai dizer que não é? Claro que é ditadura. Depois do AI-5 não tem como dizer que não. É uma ditadura. O Brasil vivia uma ditadura militar, que a partir de 69 se intensifica cada vez mais. E aí? Agora é a parte pesada. Agora é a parte delicada. Desses movimentos de resistência, por exemplo. Tem algumas figuras importantes. Dos atos assim, o que mais choca e que não tinha precedente na história, outra palavra difícil, né? Mártires e precedente. Não tinha precedente na história. Foi quando uns caras conversando, pensando assim, nós temos um brother preso, um líder de uma grande manifestação, precisamos soltar o cara. Nessa rua aqui todo dia passa o carro do embaixador Charles Burke Elbrick, o diplomata americano. Sequestramos o cara e forçamos, a gente liberta eles. Foi o MR8, não foi? Não foi, o MR8 se envolveu depois. Se envolveu depois. Então, que era 2 caras. Era 2 caras conversando. Aí depois do MR8 falou, ótima oportunidade. O MR8 aí parabenizou os caras pela iniciativa, isso aí, fez um breve treinamento militar pros caras. E aí esse sequestro ele é executado. Sequestro em diplomata americano não tem... isso nunca tinha acontecido na história do mundo. Então, e os militares cedem.
pô, vamos... Qual Eles que é o... libertam alguns presos. Havia uma ideia de que assim, pô, vamos sequestrar o diplomata, nós vamos negociar com os sequestradores? Não vamos negociar. Beleza, não negociamos, eles matam o cara. E aí, durante o nosso regime, nós vamos ter um diplomata morto porque a gente Diplomata americano. Americano. Não é diplomata... Porque a gente não cedeu? Não é diplomata, sei lá, espanhol. É. Diplomata americano. Então os caras, eles, pô, acatam. O diplomata é solto num 7 de setembro, quando tem jogo no Flamengo. No meio do público, assim. Então, o plano dá certo. Eles conseguem a soltura de vários presos políticos, mas... É a moeda de troca deles, né? Eles são perseguidos um a um depois. Tem um filme muito bom, né? O Que é Isso, Companheiro. Que é companheiro, indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Muito bom. Com Pedro Cardoso, Fernanda Torres. Pedro Cardoso é o Gabeira. É o Gabeira. É o Gabeira. O Gabeira participou desse sequestro. Não tanto quanto o filme coloca, mas participou. Ele escreveu o livro e aí o filme coloca ele com um ato de protagonismo, assim. Ele não teve o protagonismo que o filme coloca, mas de fato ele participou desse sequestro. E ele tentou se afastar dessa galera. E a galera depois rompeu com ele. Ele tentou se afastar depois. Mas... Essa foto aí. E outros, eu acho que é dos... São os soltos. os presos políticos foram soltos. Isso aconteceu depois. Teve depois diplomata alemão.